Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Estamos iniciando na TV Cidade 10 Livramento, o programa Você na TV Cidade 10. Esse programa tem a finalidade de conversar com pessoas e mostrar as pessoas que fazem a diferença na nossa fronteira Livramento e Ribeira, pessoas que se destacam. E estamos hoje, com muito prazer, recebendo Eduardo Rafael Vieira Oliveira, advogado. Seja muito bem-vindo à TV Cidade 10, Eduardo. Obrigado, Ginei. É uma satisfação estar com vocês, estar aqui na TV Cidade 10, poder ainda participar de um programa onde, de uma forma muito honrosa, vocês me colocam nesse rol que talvez não seja merecedor, né? O rol dessas figuras aí que fazem a nossa Santana do Livramento. Importante, para mim, uma grande alegria estar aqui com vocês e parabenizar pela iniciativa, porque a maioria das pessoas... elas trabalham, nós todos trabalhamos, fazemos o melhor de nós na nossa carreira profissional, mas é sempre bom receber vamos dizer assim, esse gesto de reconhecimento, né? No momento onde a gente pode contar um pouco da nossa trajetória, né? Eu agradeço a lembrança e a oportunidade. Parabéns aí pelo seu trabalho até esse momento, e a gente vai conversando durante o programa sobre essa sua caminhada. Gostaria que você inicialmente nos contasse como é que surgiu o Eduardo, né, colégio que frequentou, você é formado em Direito, Isso. O porquê da escolha dessa profissão, o que lhe mais encantou, né, que serve para a defesa das pessoas, né, e você tem feito isso e muito bem. Bom, aí essa história eu preciso me reportar aí, eu estou com 38 anos de idade, tenho que reportar aos 16. Eu estudei, sou nascido, e criado e formado em Santana do Livramento. Então, eu aos 16 anos, estudava no General Neto, e aí surgiu a oportunidade da criação do Grêmio Estudantil. Na época, a maioria dos Grêmios Estudantis estavam ressurgindo, né, porque eram... A democracia ainda estava voltando, já havia voltado, mas nas escolas ainda se vivia um pouco daquele resquício do centro cívico, que se chamava, né? E os grêmios estudantis não eram eleitos e a maioria não havia se formado, e em Livramento não era diferente. A política estudantil ela estava começando a renascer em Livramento. Então, naquela época lá, 92, 91, 92, nós fomos participar do Grêmio Estudantil, veio a eleição, disputamos a eleição no General Neto e eu fui presidente do Grêmio. E ali fui presidente por 2 vezes durante o meu 2º grau. Depois eu vou para a universidade, onde resolvo fazer o curso de Direito, né? Acho que um dos motivos que me fez escolher esta carreira, com certeza, a primeira delas no 2º grau, na escola, eu tive uma matéria que não tem mais, que era a OSPB, a Organização Social Política do Brasil. Ali eu descobri que eu queria ser advogado. E talvez tenha descoberto ali que eu queria ser político, porque naquela matéria a gente começava a conhecer toda a organização, de como funcionava e como funciona, né, a nossa república, e um pouco da história dela, e isso leva a gente a despertar um pouco para o lado do direito constitucional e também do lado da vida pública. Então saio dali com essa vontade de fazer a faculdade de Direito, ingresso aqui na Urcamp, no ano de 96, ingressei no Urcamp e inclusive recomendado pelo meu pai e pela minha mãe, disse, chega de política estudantil, tu vai fazer essa faculdade aí, tu vai estudar, chega de política estudantil, porque é uma universidade particular e a gente vai se esforçar para te ajudar, para que tu possas estudar, mas não é para perder tempo
Quanto menos tempo tu demorar naqueles bancos acadêmicos lá, melhor, porque fica mais barato. Sim. Então vai estudar, não vai fazer política. Essa promessa que eu fiz para eles, né, durou acho que 4 meses. Em 4 meses, eu era bicho na universidade ainda, já estava envolvido. Aí veio a disputa da eleição do diretório acadêmico, Tomás Albornoz, o DATA. Aí me convidaram para participar, eu referi isso, que meus pais tinham me dito, olha, eu venho recomendado para não fazer política, porque eu veio da política estudantil do 2º grau ali, e as experiências não foram as melhores, porque são opções, não adianta, tu vai fazer política estudantil ou tu vai fazer política, o outro lado sempre tu acaba deixando um pouco de lado, e eu sempre estudei, eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho, eu tenho essa especialização em Direito do Processo do Trabalho, porque eu sempre estudei, mas estudei numa constância, não que eu tenha sido muito estudioso. Então, sim, o que acontece? Na época do 2º grau ali, por exemplo, volta e meia caía na recuperação por conta da tal do Grêmio Estudantil. Aí eu fui recomendado para não fazer, para não me envolver. 4 meses depois eu já estava disputando a eleição do diretório acadêmico como vice-presidente do diretório. Até foi engraçado porque o pessoal me convidou, depois, não, tu tem que participar porque tu vem da política estudantil, é interessante, e esse pessoal que está aí está há muito tempo, nós temos que tirar eles, estava aquela conversa toda. Eu digo, tá, tudo bem, e achei que fosse me convidar para ser diretor de esportes, diretor de eventos, alguma coisa assim, né? Aí quando eu fui ver, meu nome estava escrito lá na chapa, vice-presidente. Esses caras estão brincando comigo. Eu queria ser assessor e me botaram no cerne do negócio. E, bom, dali ganhamos a eleição. Então já no primeiro semestre eu era vice-presidente do diretório acadêmico. Conhecendo a universidade, na época a Urcamp, nós não tínhamos essa abertura das universidades públicas, aquele Livramento que nós temos hoje. Então a Urcamp era a única universidade de Livramento. E nesse contexto tem que se lembrar que era uma universidade com 1.200, 1.300 alunos. Era um número bem expressivo. Bem expressivo. Então, imagina que em 4 meses conhecer 1.000 pessoas ou se fazer conhecer por elas não era uma tarefa muito fácil. Bom, mas vencemos a eleição. 3 meses depois, o meu vice-presidente disse, olha, tu sabe que eu me desinteressei pelo meu curso e eu vou trancar minha matrícula. Então, tu assume aí o diretório e vai em frente. Assumiu a presidência. E aí, em menos de um semestre, eu já era o presidente do diretório acadêmico. E dali, sucederam 5 anos de universidade, onde eu passo a presidir aquela comunidade acadêmica pelos 5 anos que eu estive lá. Fui sendo eleito e reeleito durante todo aquele período. Depois dali, lá no início do ano de 99 para 2000, nós nos reunimos, o pessoal que trabalhava, que fazia política estudantil junto comigo, nós nos reunimos e aí surgiu essa vontade, essa inquietação da turma, olha, nós precisamos de um representante na política de Livramento. E eles achavam ali, olha, nós temos condição de eleger um vereador, temos mais de 1.000 alunos aqui, enfim, o que tu acha? Sim, mas como que o que eu acho? Não, o que tu acha de procurar um partido, te filiar e concorrer, nós vamos te apoiar. Bom, então, ali eu acho que, dali eu passava a ter a primeira decisão, que era me filiar num partido político. Sempre fiz política estudantil sem vínculo partidário. Sempre tive essa impressão de que uma coisa não devia misturar na outra, né? A gente acompanhava muito da política estudantil e via que havia lugares onde a política partidária viciava essas estruturas. Então eu sempre fui apartidário, nunca fui apolítico, fui apartidário por questão de ética, né? Do que eu entendi. E aí veio a eleição para vereador, eu tive que, 1 ano antes, né, a lei eleitoral mandava filiar, como ainda manda, né? Você é do PSDB? Naquele momento eu me filiei ao PSDB. Ao PSDB. Você, desde o primeiro momento, quando fez a opção de ir à política, né, a candidatura a vereador, você se filiou e permanece até hoje? Não, eu me filio naquela época no PSDB. Certo. Né? Na verdade,
eu tive 3 partidos até hoje, partidos. Ao longo de 15 anos de vida pública. O PSDB foi o período, talvez não, foi o mais curto. O que acontece? Eu sou convidado a me filiar no PSDB, não conhecia muito de partido, conhecia algumas pessoas que estavam no PSDB, me convidaram e eu fui concorrer. Disputei a eleição para vereador no PSDB e, para minha grata surpresa, junto com esse apoio que eu tive da universidade, ali naquela eleição eu comecei a conhecer Livramento a Livramento que eu conheço hoje, porque a eleição para vereador, e principalmente para quem vem de uma base como essa, de uma base estudantil, de uma base de setor, né? Tu conhece muito daquilo onde tu vive. Então, eu conhecia muito da universidade, conhecia muito dos meus colegas, conhecia bastante das famílias, mas eu não tinha conhecimento da cidade. E aquela campanha eleitoral lá no ano 2000 me remete para a cidade. Então, aí eu fui conhecer um pouco da realidade da periferia de Livramento. Fui conhecer como era o cotidiano nas vilas da cidade. E comecei a conhecer muita gente boa, lideranças que não eram lideranças do mesmo berço que eu, não eram lideranças políticas, eram lideranças comunitárias, que até então eu não tinha contato. A gente começou a conhecer naquele período. Para nossa felicidade, nós, naquela primeira eleição, no ano 2000, eu estava com 23 anos, fomos agraciados aí com 756 votos. Na época era o mais jovem. Era o mais jovem e dentro do PSDB fui o mais votado, né? E fui mais votado. Na época elegemos 2 vereadores, eu e o vereador Niltinho, né? Também pela primeira vez. Então nos elegemos ali. Depois fiquei 6 meses mais dentro do partido. Infelizmente eu senti, e eu acho que isso acontece na vida pública, isso acontece na vida pessoal da gente, na vida profissional. Se tu estás numa empresa, Sim. se tu estás numa casa, né, se tu estás num lugar onde tu entende que o teu crescimento vai ser limitado por força do ambiente, por força do lugar onde... E tu tem no teu coração a impressão de que tu vai ser bem maior do que aquilo, então tu tem que buscar um espaço mais arejado onde tu possa crescer. Aí, 6, 7 meses depois, no meu primeiro mandato ainda, vem o convite do PFL, né? E ali eu, então, ingresso no PFL, sou convidado na época, deputado Germano Bonot, a ingressar no PFL, juntamente com uma família muito querida aqui de Livramento, que é o Boris, a Kátia, a Chimerias, tinha uma turma muito boa, o Cid, que foi secretário da Câmara, que agora está aposentado, Cid Nelmo. Então tinha uma turma muito boa, me convidaram e eu fui participar do PFL. Questão de 5 meses, 6 meses depois, eu era presidente do PFL. Aí permaneci presidente do PFL praticamente 10 anos. Inclusive na transição, porque depois ele se transformou no Democratas, né? Agora há pouco veio essa transição. Aí se passou um mandato, veio o primeiro mandato de vereador, o PFL não teve, nós não conseguimos eleger ninguém, eu fiquei de suplente no ano de 2004, fiquei de segundo suplente no ano de 2004. E, bom, ali eu acabei dando uma parada na carreira pública e fui me voltar para o meu escritório de advocacia. E fui advogar. E dessas coisas que acontecem na vida da gente, que nós tentamos planejar um pouco da vida, né? A gente tenta, a gente insiste, a gente é reticente, né? Mas Deus tem os seus propósitos, né? E a vida nos prepara... Aí, 2 anos e meio depois, quase 3 anos, eu estava no meu escritório, cuidando da minha carreira. Foi o período onde eu aproveitei para fazer a minha pós-graduação, enfim, isso foi estudar um pouco mais. Aí, o então prefeito Weiner me chama para uma conversa. Eu
atendi, me chamou na condição de presidente do PFL, né? Na época já Democratas, me chamou na condição de presidente do Democratas, eu vim conversar com ele, aonde ele convidou o partido para ingressar no governo e me convidava para ser secretário de Turismo, Indústria e Comércio. Eu voltei para casa, conversei com a família, digo, olha, a política está me chamando de volta. Eu achei que eu tivesse me separado, achei que tivesse me divorciado, mas não, a política está me chamando de volta. Mostrando novos caminhos. Isso, então decidi aceitar. Bom, pesou de novo porque eu tive que encerrar o meu escritório naquele período, pelo menos que secretário. A advocacia, às vezes, ela é um pouco madrasta para o advogado. A maioria das atividades profissionais, elas são incompatíveis com a advocacia, então ela te cobra essa exclusividade. Já, nesse caso, o exemplo, o secretário municipal não pode ser advogado, não pode advogar. Entreguei minha carteira na OAB, fechei o escritório e vim ser secretário de Turismo, Indústria e Comércio. Minha primeira experiência no Executivo. Eu até então tinha vivido a experiência no Legislativo, naquele mandato de vereador, no meu primeiro mandato, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tinha sido presidente da Comissão de Saúde, fui secretário da mesa, fui vice-presidente da Câmara, enfim, ocupei vários espaços naqueles 4 anos. Mas o Executivo eu não conhecia ainda. Vim conhecer naquele ano de 2007, agosto de 2007, onde eu assumo como secretário. Fiquei alguns meses ali, e aí essa volta para a política, por óbvio que faz reacender alguns sentidos na gente que eu já tinha de certa forma apagado, né? Eu não pretendia concorrer de novo, eu estava disposto a seguir a minha jornada como advogado. Mas aí, nesse momento, eu volto para a política e volto a sentir as vontades da política. E digo, vou disputar, vem a eleição para vereadores, vamos disputar a eleição que vem, enfim. Aí começamos a organizar o partido para essa disputa e fui para a eleição. Quer dizer, aí acontece algo muito, muito interessante, muito emblemático na minha carreira política. Porque eu estava no escritório, eu estava no meu escritório de advocacia, cuidando da minha vida, pensando em projetar o Eduardo Oliveira, o doutor Eduardo Oliveira, o advogado. Aí daqui a pouco tiram o Edu da cartola de novo, né? Aí vem o Edu de novo, secretário, volta a ser político. Naquele período eu acabo assumindo uma função quase que de porta-voz do governo. O governo vinha sofrendo um desgaste muito grande, foi o ano que foi o primeiro mandato, então ele estava no final do ano muito desgastado. Até alguns me criticavam muito por ter aceito esse convite. Mas era um desafio. Então, eu fico de agosto a maio, secretário, de agosto de 2007 a maio de 2008, que era o ano da eleição, eu fico de secretário. Maio, eu tenho que me licenciar, porque para poder concorrer não podia estar no cargo. Me licenciei em maio, foi início de maio, final de abril, início de maio. Ou melhor, acho que foi data de 4 ou 5 de abril. Era o último dia que a lei previa. Bom, enfim, me licenciei, disse, bom, agora vamos enfrentar essa eleição, vamos ver o que acontece. Nesse momento, a legislação eleitoral sofre uma das suas maiores alterações para a vida prática dos políticos, que ingressa o entendimento da fidelidade partidária. Nasce um conceito diferente, onde o político já não tem mais aquela liberdade de trânsito entre os partidos. Aquele que quiser mudar de partido, a lei começava a dizer que deveria, antes de mudar, deixar o mandato. Então, começa esse movimento legal e o que acontece? Dois vereadores da Câmara, naquela época, mudam de partido. Na verdade, foram 3. Mudam de partido. E esses 3 que mudaram de partido estavam na mesma legenda em que eu concorri. Então, eu era suplente deles.
eu era o segundo suplente, e 3 mudaram de partido. Naturalmente que vieram os processos judiciais contra eles, enfrentaram as demandas de cassação por infidelidade partidária. Nessa dos 3, um consegue comprovar que já havia sido perseguido, enfim, e resiste, e mantém o mandato. 2 não conseguiram fazer essa comprovação e a Justiça Eleitoral determina a entrega dos mandatos, perderam os mandatos. No momento que perde o mandato, automaticamente assume a suplência. Lá estava eu em casa de novo, segundo suplente, preparando a eleição, pensando como é que ia ser. Recebo o chamado da Câmara de Vereadores, lá vem a política me chamar de volta. Vem para cá, assumo então como titular. Por isso que tem, na verdade, eu participei de 3 legislaturas. Né? Quando pergunto quantas legislaturas, eu tive 3 legislaturas. Essa do meio que teve esse truncamento, porque eu fiquei o primeiro, vamos dizer assim, os primeiros 2 anos e meio dela como suplente, aguardando, e aí eu sou chamado para assumir como vereador. Que bom. Edu, nós vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida e continuamos nesse bate-papo aqui na TV Cidade 10. Casa das Alianças, a visão perfeita ao seu alcance. Uma infinidade de opções em joias, óculos e relógios das melhores marcas para você presentear em todas as ocasiões. Agora a tradicional Casa das Alianças é a sua ótica com profissionais cuidando de seus olhos com muito carinho. Aceita todos os cartões de crédito. Casa das Alianças, em 2 endereços para bem atender: Rua Silveira Martins 629 e Rivadavia Correia 464. Telefones 3242-2674 e 3242-1311. Estamos de volta na TV Cidade 10 com o programa Você na TV Cidade 10. Hoje conversando com Eduardo Rafael Vieira Oliveira, o Edu Oliveira. Continuando com o nosso bate-papo, Edu, você falava que a política bate novamente a sua porta e você assume, né? Era suplente, assume. Assumo de uma forma inusitada, porque pode revirar os anais da Câmara de Vereadores de Livramento, não vai encontrar ali outro registro, senão esse, aonde um segundo suplente de vereador, que era a minha condição, eu não era o primeiro suplente, eu era o segundo suplente, então era algo muito improvável, se torna titular. É possível que o segundo suplente de um vereador durante a história da Câmara possa ter assumido na condição de suplente de uma forma temporária. Sim. Eu sou chamado de volta, né, esse novo chamado da política me chama para assumir como titular na Câmara de Vereadores. Então, lá no ano eleitoral de 2008 vem esse novo chamado. Eu volto para a Câmara, recomponho a minha equipe de trabalho e sendo para fazer uma reflexão que tem que ser feita pelo político toda vez que ele retoma ou que ele assume uma nova função, ele precisa refletir. Acho que todo profissional ele precisa fazer uma reflexão e precisa muitas vezes se reinventar. Ele precisa quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns grilhões antigos e precisa se reinventar. E eu volto para a Câmara de Vereadores numa situação onde eu tinha tido a experiência de uma não eleição, né? Eu vivi no ano 2000 a alegria de disputar pela primeira vez e ser eleito um dos mais votados da cidade e o mais jovem. 4 anos depois eu sofro a derrota nas urnas. Tinha tido feito 756 votos na primeira, baixei para 600 votos na segunda. Sofro a derrota nas urnas, o povo me manda para casa. Fico 2 anos e meio na geladeira, cuidando da minha vida, recebo esse chamado de volta e venho para a política. Aí, lá no 2007, eu estou no gabinete da Câmara de Vereadores, de novo, empossado com mandato. Bom, precisei fazer uma reflexão. Eu voltei, estou recebendo minha nova oportunidade, mas algumas coisas têm que mudar. O que eu senti quando eu perdi a eleição e naquele período em que eu deixei de ser o político? Eu comecei a analisar algumas coisas que eu fiz e outras que eu deixei de fazer, e principalmente eu tive a oportunidade de viver o outro lado do balcão. Eu
Passei a viver como cidadão e enxergar a política a uma certa distância. Aí eu senti que um dos grandes erros que eu tinha cometido era ter me distanciado das pessoas. Eu me coloquei dentro de um gabinete, me investi do mandato e fui trabalhar. Fui fazer projeto de lei, fui fazer parecer, olha, tu é advogado, tem que ser presidente da Comissão da Constituição e Justiça. Eu achava que era o desembargador do momento. Mas na verdade aquilo me trancou dentro da Câmara. Eu te faço uma pergunta. O candidato na eleição, ele vai atrás do povo, sim, né, do cidadão, buscando, claro, o seu voto. E depois, o porquê da eleição, de assumir um cargo, ele se fecha? Muitos fazem isso aí. O porquê? Qual é o motivo? É o mais natural. É o mais natural. A gente vai para a eleição, vai para a rua, porque a eleição tem que acontecer na rua. O lugar da eleição é nas ruas, é encontrando as pessoas, é batendo nas casas, é fazendo visita, é participando de atos que acontecem ao natural. Então o nível de exposição do candidato é muito grande. E a gente está voltado para isso. Só que depois vem a eleição, né? Quando você tem êxito, ganhou a eleição, vem aquele período de vacância que fica lá entre o outubro da vitória e o 1º de janeiro do ano seguinte, é onde se assume. Bom, e aí, quando o sujeito assume, o mais natural é que todas as atribuições que lhe são entregues acontecem dentro de um gabinete, dentro de um expediente, que ele acaba sendo absorvido por aquilo. E se deixar levar, é a coisa mais confortável que tem para o político, é fazer o seu expediente, colocar um secretário na porta para ver quem é que vai ser atendido, quem não vai, ou para resolver os problemas. E dependendo, se a gente não tem experiência, a gente acaba deixando que esse contexto acabe, esse cotidiano nefasto, né? Porque isso aí mata o político, isso mata, afasta, né? Porque tu te tira, primeiro, te afasta das pessoas, segundo, acaba te afastando da realidade das pessoas, que eu acho que é o mais grave. Porque se afastar das pessoas é complicado, né? Essa ausência, mas isso os teus amigos entendem. Olha, eu não vim mais seguido como eu vim, porque eu estava numa função que não me permitia. Agora, tu te afastar da realidade das pessoas, isso aí é duro, isso aí é imperdoável, porque tu acaba desconhecendo o que está acontecendo. Então, naquele momento, para sanar algo que tinha sido o grande erro da minha vida pública, era esse afastamento, eu então crio o gabinete móvel. A gente tinha que sair para a rua, tinha que estar perto das pessoas, tinha que enxergar a realidade, tinha que viver o cotidiano delas. E dentro do gabinete da Câmara não era o lugar para fazer isso, porque ali a realidade que vinha, ela vinha denotada, ou seja, ela vinha contada por alguém, e nem sempre o locutor de uma história ele consegue te dar a realidade dos fatos. Então eu precisava ver. Aí nós criamos o gabinete móvel. Aí o meu pai tem um trailer, né, de camping. Aí eu chamei ele e disse: olha, eu preciso que tu faça um favor para mim aqui, eu preciso de ti todo sábado. O que tu quer fazer? Ele disse: vamos pegar a caminhonete, a dele, né? Não a minha. A dele. Pai é para isso. Eu já cheguei assim: vamos pegar a caminhonete. Pai, tem que participar, vamos pegar a caminhonete, a tua caminhonete, vamos pegar o teu trailer e vamos para a vila. Bom, ele topou na hora, vamos lá. E aí criamos o gabinete móvel. Aí todo o sábado eu comecei a ir para uma comunidade, estacionava lá, levava assessoria, notebook, várias ações, né? Eu lembro bem. Isso, e aí começamos a fazer esse trabalho que no fim ele vai se prolongando, e ele começa naquele 2008 ali, vem a eleição, eu paro no período eleitoral, mas veio a eleição ali. Bom, aquela eleição foi um divisor de águas para mim, porque comecei com 700 votos, baixei para 600. 4 anos depois, com todos esses acontecimentos, eu volto para a urna e o povo me confere 1.200 votos. Então eu dobrei a votação de um ano para outro. Então ali era um indicativo de que a gente estava num caminho certo, fazendo a coisa certa. Exato.
E eu te pergunto, a questão do vice-prefeito, como é que surgiu esse convite para fazer parte da chapa do Glauber? Bom, a gente passou ali nesses 4 anos, e é uma coisa curiosa, né? Essa última legislatura, que é essa de 2008, onde eu volto para a Câmara de Vereadores, eu tinha voltado naquele período por conta da cassação dos 2 titulares, enfim. E aí naquela legislatura, que foi do 2005 ao 2008, o Glauber não se elegeu. Assim como eu também fiquei de fora. Aí eu volto, venho para essa eleição, dobro a minha votação, recomeço o mandato lá em 2008. O ano que o Glauber também se elege. E o Glauber tinha sido meu colega na Câmara de 2000 a 2004. Não voltamos, nenhum dos dois. E em 2008 voltamos os dois. Né? Então ali a gente tem um mandato inteiro, onde a gente volta a ter um certo convívio. Não era um convívio muito próximo, até porque nós éramos distantes na ideologia, né, na compreensão de algumas coisas, nós éramos bem distantes. E eu acho que ainda somos, né? Acho que ainda somos, e eu acho que isso é a parte boa da coisa, porque há quem diga que a unanimidade é burra, né? Então discordar faz parte. Ter uma visão diferenciada ajuda a encontrar a melhor solução. Então, e aí nós convivemos de certa forma, eu da bancada do Democratas, né? Ele da bancada do PT, eu apoiando o governo Wagner, que nós tínhamos auxiliado ele na reeleição, né? Tinha sido secretário dele, fui para a Câmara, fui sendo vereador de base de governo, e muitas vezes cumpri ali o papel de líder do governo do Wagner. Se sucedem os anos naquele mandato, e no final do último ano a gente olhando aquele quadro eleitoral que se apresentava, eu particularmente, isso eu disse para minha família, disse: olha, eu não quero mais ser vereador. Eu acho que o meu tempo aqui já foi suficiente. Eu já tive aí todo esse período de 2 mandatos, praticamente 3 aí. Eu acho que o que eu tinha que oferecer para a comunidade eu já ofereci. Como vereador. Então acho que aqui já, de novo, aquela sensação de que as coisas estavam ficando pequenas, né? Que precisavam um espaço mais arejado, precisava de um desafio novo. Então, dentro de todo um contexto eleitoral que se apresentava, eu sabia que dentro daquele circuito ali, nós começamos a olhar e ver quem não digo quem tinha chances de ganhar a eleição, porque não foi nada disso. Quem acompanhou aquela eleição sabe que nós éramos o 4º lugar sempre. Uma surpresa. E aí a surpresa aconteceu no final. Então, mas quando a gente vai para uma jornada como essa, a gente tem que contar com perder, que é o mais provável, e com ganhar. E ganhando, como é que vai ser o convívio? Ganhando, com quem a gente... Então, dentro das pessoas, que a gente tem que prestar atenção no partido, tudo bem, mas a gente tem que prestar atenção nas pessoas. Então, o Glauber sempre teve um perfil muito ético, muito franco, uma pessoa que eu entendia e continuo entendendo, não me enganei com isso, uma pessoa que a gente tem tranquilidade de tratar e tem tranquilidade de fazer os acordos, e principalmente tem tranquilidade na honestidade da pessoa. Então, tinha esses requisitos. Aí sentamos para conversar, nós dois, não foi uma ação de partido, os partidos não se envolveram, nós éramos vizinhos de gabinete, mas olha, vamos tomar um café, vamos conversar. E aí surgiu essa conversa: olha, tu vai disputar a eleição para prefeito,
Não, diz ele, não, eu já amadureci a ideia, vou inclusive para perder se for necessário, não quero mais ser vereador. E aí eu comecei a me dar conta de que tem algumas coisas que estão fechando. Né? Aí ele na época, eu digo para ele assim, me diz uma coisa, tu quer ser prefeito de Livramento? E eu olhei firme para ele, porque não queria a resposta na voz, eu queria a resposta no semblante dele. Eu olhei firme para ele para pegar, para saber a verdadeira resposta. E ele foi bem incisivo, disse, não, eu quero ser prefeito de Livramento. Eu digo, então, eu quero te dizer o seguinte, eu quero estar do teu lado, eu quero disputar essa eleição também. Acho que disputar sozinho não é uma alternativa inteligente e eu acho que nós podemos ir juntos. Tu tem a intenção de ser prefeito, teu partido pode dar um suporte maior para isso do que o meu, porque eu já não era mais democrata. Aí surge um episódio na minha vida que a gente vai ter que abrir um parênteses, que foi a saída do Democratas, né? Que foi um período difícil na minha vida, talvez o mais difícil. Eu decido, na época do Democratas, entre PFL e Democratas, como eu disse, eu fui 10 anos presidente. Um belo dia, chega uma ordem superior, né, da presidência do partido de Porto Alegre, mexendo completamente no partido aqui, indicando candidato a prefeito, fazendo todo um cenário novo para o partido, e eu me senti desrespeitado, me senti ultrajado, porque eu era o único mandatário do partido, eu tinha voto no partido, e estavam querendo colocar para concorrer a prefeito, que efetivamente concorreu. Nas urnas isso se refletiu, se traduziu em verdade. É uma pessoa que não tinha mais votos do que eu, não tinha mais condições políticas de enfrentar. Então o partido estava me preterindo, e ali eu tomo a decisão de sair do partido. Não enxerguei futuro no partido. Não um futuro para mim, eu não estava afim mais, eu sou muito passional em algumas coisas. Eu preciso gostar, eu preciso amar para poder construir. Tem que se sentir bem. Se eu não estou sentindo isso, eu não construo, não consigo produzir. E eu já não tinha, aquilo tinha me desiludido. Eu não poderia continuar construindo uma coisa que eu não acreditava. Então, nessa época, isso foi 2007. Não, perdão. Isto já vai para... Nós tivemos a eleição em 2012, né? 2012. Nós estamos lá em 2010. 2010 para 2011, onde esse episódio da minha vida acontece. 2010 foi. E eu chamo, na época... Bom, aí eu já era outra pessoa, né? Eu já estava casado, já tinha... O Dudu já era nascido. Meu filho, meu único filho, eu já estava casado, o Dudu já era nascido. Chamei a Patrícia e digo, olha, Patrícia, eu vou sair do Democratas, não dá mais para continuar aqui, e eu preciso que tu me apoie, porque sair do Democratas significa enfrentar a legislação de fidelidade partidária. Eu não devo conseguir comprovar algum tipo de perseguição, porque eu não fui perseguido, eu fui desrespeitado, é diferente. Então, é bem possível que eu sofra um processo de cassação e que esse processo possa me tomar um mandato em questão de 3, 4 meses. E as coisas vão mudar em casa, porque eu estava com o escritório mais parado do que funcionando. Digo, olha, então... E ela sempre foi muito parceira. Eu acho que esse ditado que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, acho que casa bem com a minha realidade, só que ela não está atrás, ela está do lado sempre, né? E ela teve uma grandeza muito grande. Disse, olha, sempre respeitou muito isso, a tua carreira política. Eu acho que é por isso que dá certo. Eu tive que fazer um monte de escolha na minha vida, mas eu nunca tive que escolher entre a mulher e a política. Elas sempre se conviveram bem. E a Patrícia me deu apoio, disse, não, vamos lá, vamos enfrentar. E aí eu me desfilio e assume qual é o... Democracia. Não, aí esse é um episódio interessante, porque eu resolvo me desfiliar do partido e vou procurar o momento certo para fazer. E nesse episódio todo,
Eu lembro como se fosse hoje. Nós estamos em casa, eram 10 horas da noite, nós estamos deitados, olhando TV, na Globo News. Aí entra uma chamada da Globo News, assim, diz assim: o PSD, partido de Gilberto Kassab, acaba de ganhar na justiça o direito de disputar as próximas eleições municipais. O partido está sendo fundado agora. Nós olhamos para aqui, parecia que o céu tinha se aberto naquele momento, sabe? Era o caminho a seguir. Era o caminho, eu digo, é esse o nosso caminho, Patrícia. No dia seguinte, bom, aquela noite eu não dormi. No dia seguinte eu começo a buscar os contatos. Bom, quem é o PSD no Rio Grande do Sul? Porque ele estava sendo fundado, ele não existia ainda. Quem é o representante desse partido? Ele nunca sabe, em São Paulo não vou conseguir chegar, eu preciso achar alguém aqui. E aí eu encontro o Darley, que era deputado federal do PTB na época e que estava fundando o partido. Aí junto com ele eu digo, olha, eu sou vereador em Livramento, enfim, expliquei a situação, eu digo, tenho 10 anos dentro de serviço prestado no Democratas e agora quero fundar junto contigo esse partido. E aí ele me acolheu, me permitiu e nós fizemos esse trabalho. Com isso, eu fui processado igual. Sim. Eu fui processado igual, o Democratas ainda tentou me tomar o mandato. Só que como eu fundei um partido, eu não saí do partido para outro partido, eu fundei o partido e constituí toda a documentação da fundação desse partido, porque nós efetivamente fundamos esse partido no ano de setembro de 2011, se eu não me engano. Fundamos esse partido. Eu apresentei essa documentação, fui processado e o Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul, por unanimidade, me permitiu manter o mandato. Então, eu já tinha passado por esse turbilhão todo, que foi um momento dramático assim, da nossa vida. Então, e por que eu fiz esse parênteses? Porque essa mudança para o PSD, ou seja, eu saí do Democratas, que era um partido transformado na base do Partido da Frente Liberal, ou seja, para quem não entende muito de política, é a direita da política brasileira, é o antigo PFL. Então, o Democratas tentou se aproximar um pouco mais do centro, mas continuou bem à direita. O PT é um partido de esquerda. Então, conseguir fazer essa fusão era algo bem complicado. Inclusive, o próprio Democratas tem no seu regimento interno um artigo onde proíbe a coligação com o PT. E o PT também tem as suas diretrizes proibindo coligação com Democratas, porque são forças antagônicas. Aí, nesse interim, vem esse momento onde eu troco de partido. Aí eu vou para o PSD. O que é o PSD? É um partido social-democrático, um partido de centro-esquerda, com uma visão ideológica completamente diferente, um partido novo, arejado, formado na nova política, e permite que se transite melhor dentro da política. Então, por estar no PSD, isso me permitiu uma aproximação com o PT. Não era uma coisa tão complicada de compor. Então, para tu ver que a política ela tem me chamado e ela tem me apresentado caminhos. E aí eu retomo aquela nossa conversa do momento quando nós começamos a conversar da coligação. Eu estava num partido que permitia fazer essa coligação com o PT e junto com o Glauber nós conversamos, e aí foi que houve essa conversa onde eu perguntei para ele se ele realmente queria ser prefeito. Ele afirmou, disse, não, eu quero ser prefeito, estava disposto. Eu digo, olha, eu também quero construir algo novo para Livramento. Eu acho que a política de Livramento ela precisa ser reciclada, ela precisa ser renovada, e acho que nós podemos compor esse novo momento. A partir dessa conversa começaram a fluir as conversas de partido, né? E aí veio então a coligação, o lançamento, né? E aí se enfrentou muita resistência. O Glauber também teve que enfrentar uma série de resistências dentro do partido dele para que o meu nome conseguisse transitar. Afinal, nós tínhamos passado muito tempo em bancadas opostas, né? Eu, dentro da minha base, também tive que fazer Mas o objetivo essa mesmo, composição. né?
Objetivo em termos partidos diferentes, mas o objetivo mesmo sempre buscando o bem-estar da comunidade. Eu acho que nós trabalhamos muito nisso durante a campanha. A gente trabalhou não no que nos fazia diferente, mas no que nos fazia iguais, né? Essa busca de justiça social, essa busca do senso comum de ajudar a cidade, essa vontade igual de desenvolver o município, de ver que o município estava passando por dificuldades, que coisas que deveriam estar sendo feitas, medidas não estavam sendo tomadas. Uma trajetória muito parecida, ele também vem da política estudantil, então essas coisas foram que ajudaram a compor essa coligação. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos no próximo bloco até para finalizar o nosso bate-papo a respeito desse novo desafio que você começa no dia 1º de janeiro de 2015. Retornamos em seguida. Sua vida já é cooperativa. Só falta a sua vida financeira. Chegou o Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Abra uma conta em um futuro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos retornando na TV Cidade 10 Livramento, estamos apresentando para você o programa Você na TV Cidade 10. Programa esse que sempre valoriza as pessoas que fazem a diferença na nossa fronteira, Livramento Ribeira. Hoje conversando com Edu Oliveira. Edu, uma caminhada longa nessa política, né? E várias vezes o caminho da política te chamando. E agora, depois da candidatura a deputado que você teve, né, conhecer um pouco mais desse Rio Grande, infelizmente não conseguiu a eleição, mas com a candidatura automaticamente existe uma penetração maior no mundo político a nível do Estado. E você com certeza conheceu várias pessoas. E agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2015, assume esse novo desafio, que é o titular da Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos. Como é que você está encarando essa... Você é vice-prefeito, vereador, vice-prefeito e agora secretário de Governo do Estado? Olha, nesse inteirinho aí se vão praticamente 15 anos de carreira, né? E a gente, ao longo dessa trajetória, vem colocando algumas coisas na mala, né? Vem somando alguma bagagem. Como a gente tem conversado até agora, a política tem me chamado para desafios durante a vida e eu tenho enfrentado eles com muita naturalidade. E acho que venho sendo, ao longo desse período, eu venho sendo formado para chegar até aqui. Eu tive a oportunidade de ser vereador em 3 legislaturas de Livramento, isso me ensinou muito. Tive a oportunidade, antes de ser vice-prefeito, de ter sido secretário municipal da Indústria e Comércio aqui em Livramento, que me ensinou muito para ser vice-prefeito. Me ajudou muito, quando eu cheguei aqui já conhecia alguma coisa da estrutura, pude ajudar o governo a avançar rapidamente em algumas ações, até por já conhecer tramitações e o funcionamento de alguns setores aqui da prefeitura. E a vinda para o Palácio Moisés Viana, esses 2 anos de vice-prefeito, me permitiram, de uma forma curiosa, eu acabei adotando uma postura de atender muita gente, de abrir o gabinete para receber demais as pessoas, e esse público que tem circulado durante esses 2 anos dentro desse gabinete aqui, foi muito funcionário público. Eu tenho tido contato com o funcionalismo muito permanente. Ao redor dessa mesa, várias vezes estiveram aqui as lideranças dos sindicatos dos funcionários públicos municipais. Eu assumi a prefeitura de Livramento por mais de 100 vezes. Como eu disse no início, quando me referi ao prefeito Glauber, é um sujeito no qual a gente tem tranquilidade de fazer os acordos, a gente sabe que vão ser cumpridos. Um dos acordos era de que nós compartilharíamos o exercício desta função de prefeito, e que toda vez que ele precisasse se ausentar de Livramento, ele transmitiria o cargo para mim. O prefeito precisa viajar muito, né? Isso não é novidade, isso é necessário. E aí eu acabei assumindo muito a prefeitura, e assumi a prefeitura em episódios em que, coincidentemente, eu estava à frente do município quando episódios aconteceram aqui,
né? Então, momentos de crise, até com funcionalismo, com crises na cidade, como aquele episódio quando a Almaden resolve retirar o engarrafamento aqui, toda uma situação com os funcionários, sindicatos. Eu estava prefeito naquele período, tive que assumir a postura de prefeito e agir como teria que agir. Então, essas coisas que eu vou trazendo na bagagem, curiosamente, eu sou guindado hoje para uma secretaria que tem muito disso, tem muito de fazer, claro, resguardadas as devidas proporções. Uma coisa é a gente falar da Prefeitura de Santana do Livramento, outra coisa é falar do Estado do Rio Grande do Sul. Mas a Secretaria de Modernização e Recursos Humanos, como é chamada, é a conhecida Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração, ela tem, na sua pasta, atribuições como as centrais de licitação do Estado, ou seja, isso aí é processo de direito administrativo puro, que alguma coisa a gente já tem noção, até porque o processo de licitação, por exemplo, ele é igual no governo do Estado, no governo federal e no governo municipal. O procedimento, a lei de licitação é o mesmo, né? Os números é que mudam, né? Mas o procedimento, ele é o mesmo. Então, eu vou para lá sabendo um pouco do que eu vou enfrentar nessa parte administrativa. De outro lado, a questão de recursos humanos é muito do que eu tenho feito aqui. Abertura de diálogo com o funcionalismo, esse trato com as pessoas, eu acho que isso vai me ajudar a enfrentar os dias ali. Agora, o que eu tenho muito presente é que é uma secretaria extremamente técnica. De certo que os amigos não me verão cortando muita fita, que não é uma secretaria que inaugure muitas coisas, não é uma secretaria que participe de grandes eventos. Na verdade, ela é conhecida como o pulmão da administração do governo estadual, ou seja, por ali tramitam coisas que fazem a roda girar, né? Os processos de compra de tudo que é adquirido pelo Estado passa por ali. Então, para que uma viatura chegue no interior do Estado, no município, tem que passar por ali. A questão do patrimonial, eu conversava agora há pouco, há uma vontade, um desejo aqui da Câmara Municipal de mudar de lugar, de construir uma sede nova, inclusive com o propósito de oferecer a sede atual para que se transforme num prédio da saúde pública, até porque está perto do hospital. Eu acho uma ideia muito, muito interessante. Estará também sobre a minha supervisão ali o patrimônio do Estado, né? Então, todas as áreas, né, físicas que o Estado hoje possui estão vinculadas à nossa secretaria. Então, é uma pasta extremamente... O IP está ali dentro também, que é a questão da previdência e da saúde do funcionário público, está vinculado ali. Então, é uma pasta extensa, extremamente trabalhosa, mas uma coisa eu estou muito tranquilo e muito certo. Se eu sobreviver a isso, eu estou pronto para administrar qualquer município, qualquer esfera, né? Então... Mas que bom, Edu. Bom, nós te desejamos aí, em nome de toda a equipe da TV Cidade 10, a gente te conhece já de longa data, muito sucesso, que essa nova caminhada possa lhe trazer bons frutos e que você possa desempenhar um bom trabalho, trazendo também benefícios. Hoje não falamos somente aos santanenses, mas a todos os gaúchos. Claro que sim, nós vamos trabalhar dioturnamente para poder melhorar a situação do Estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é um Estado maravilhoso, forte, pujante, porém com uma administração, com uma estrutura estatal muito defasada, endividada e com uma série de problemas. Isso aí vai estar na nossa agenda todo dia e eu nunca fui de ficar me queixando. Eu tenho a tranquilidade de dizer que toda vez que eu dei uma entrevista a respeito da Prefeitura de Santana do Livramento, quando fui vice-prefeito, nas vezes que fui prefeito, eu nunca me reportei às pessoas dizendo, pois nós temos conta para pagar, nós temos dívida que nós herdamos. Isso a gente sabe.
Isso, e as pessoas sabem, não precisamos dizer. Agora o desafio é como é que a gente enfrenta vai fazer o dia a dia, exatamente, cumprir os compromissos e ainda dar algo mais para as pessoas. Então nós vamos fazer isso. Eu estou indo para lá, não estou indo sozinho. Eu tenho o apoio do deputado Derlei, que é meu parceiro, nós fundamos o partido juntos, eu tenho uma grande alegria e satisfação e tenho orgulho de estar junto com o Derlei nessa jornada. E nesse período nós tivemos a oportunidade de conhecer, que nasceu no nosso partido, um grande líder, uma grande figura pública, eu tenho certeza que ainda vai orgulhar muito o povo gaúcho, que é o nosso vice-governador, Cairoli. Cairoli vem da vida da iniciativa privada, vem da produção primária, vem do Alegrete aqui e chega a vice-governador do estado, que também é uma das figuras que me recomendou. Veja bem que a situação não é menor. Nosso partido só tem uma secretaria e essa secretaria eu fui designado para ela. Então, quer dizer, além do respaldo e do trabalho dioturno que eu tenho que oferecer para o povo gaúcho, na pessoa do governador Sartori, eu ainda tenho que fazer bonito para a minha gente aqui em Santana do Livramento e para o meu partido que me colocou lá dessa forma. Então, com certeza nós vamos cumprir, vamos trabalhar muito para isso. E assim, eu tenho um sentimento aí que eu estou levando comigo. Eu sou signatário hoje de quase 10 mil votos dessa última eleição para deputado. Eu caminhei todo a Livramento e um pedacinho do Rio Grande, que foi onde deu para chegar, porque o dinheiro não permitia muito, mas dizendo uma coisa, que a nossa cidade, em especial Santana do Livramento, e a nossa região aqui da fronteira oeste, precisa ter uma representação. Bom, Deus quis que, embora eu não tivesse sido eleito deputado estadual, eu tenho essa oportunidade de ser secretário da administração do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou, dentro da lei, dentro da ética, dentro da moral e dentro do possível, eu vou fazer com que esse trabalho me permita ajudar especialmente a nossa região e me permita ajudar especialmente a nossa cidade. Que bom. Ser aquele representante, ou pelo menos ser aquele link entre a Prefeitura de Livramento e o Governo do Estado, entre os vereadores e o povo santanense e o Governo do Estado. Quero fazer muito disso, quero ter a oportunidade de receber muitos santanenses lá na minha sala. Até estou pensando em já deixar uma credencial para o pessoal. Se o sujeito dizer que é de Livramento, nem marca a hora, manda passar livre. Que bom. Obrigado, Edu. Obrigado aí pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade. Eu aproveito o momento para desejar a todos aí um feliz 2015, tá? Muita paz no coração e vamos trabalhar pela nossa Santana do Livramento, vamos trabalhar pelo nosso estado e vamos, apesar do que os indicadores estão apresentando aí, nós vamos fazer um ano de grande produção, um ano de desenvolvimento onde toda a família gaúcha, todo o povo santanense possa crescer. Tem que se trabalhar, né? Claro que sim. Um abraço. Obrigado, um abraço. Estamos encerrando na TV Cidade 10 o programa Você na TV Cidade 10, hoje conversando com Eduardo Rafael Edu Oliveira santanense, que no dia 1º assume como titular da Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos. Obrigado pela sua companhia, TV Cidade 10, valorizando o que é nosso.